Augusto, por que renovar o contrato do Fagner e por que emprestar para o Cruzeiro pagando metade? Quanto é a folha salarial do Corinthians hoje? O Pedro Raul foi um gasto errado? Se o Corinthians tivesse caído, você acha que você teria caído? O que você acha que aconteceria com você se você postasse no Stories o seguinte: e aí, estão mais calmos? Augusto, por que renovar o contrato do Fagner por 2 anos e por que emprestar para o Cruzeiro pagando metade? O Cruzeiro, que é um time milionário, está gastando milhões aí num time, está dando errado, mas gastou. E por que o único jogador que vai para lá que paga metade do salário é o Corinthians? Vamos lá. Fagner vinha numa sessão, tinha feito uns 3 jogos bons, 4 jogos bons. Fagner, para mim, é um dos melhores laterais que eu vi jogar no Brasil, no Corinthians principalmente. E era o único cara experiente do grupo, porque a gente estava fazendo algumas modificações, né? Renovando o plantel, e o Fagner era um dos últimos atletas que ficou, e a gente precisava de um atleta que assumisse a responsabilidade, experiente. E naquele momento o Mateuzinho também ainda não estava numa crescente, estava começando. E a gente precisava, e onde a própria comissão técnica pediu para renovar. E dentro das minhas condições eu pedi para renovar 1 ano. E ele não aceitou, ou renovasse 2 anos ou ele ia embora. E naquele momento a gente tinha necessidade dele. E o treinador queria contar com ele. Eu sou obrigado a cumprir, não posso ir contra, apesar que para mim também ele estava vivendo um bom momento. Quando renovou era o Antônio Oliveira ou era o Ramon? O Ramon. E depois foi o Ramon que não quis, né? Só que aí teve abaixo e automaticamente o Mateuzinho subiu de produção e começou a ser titular. E aí, na visão do treinador, ele preferiu liberar porque não ia usar ele. E dentro dessas condições a gente não achava ninguém que pagasse o salário dele. Então, de uma certa forma, é melhor ficar pelo menos livre de 50%, 60%, que é o que vai acontecer. Se ele jogar acima de 50%, eles vão pagar 60% do salário dele. E aí, dentro disso, também a gente abre uma folha salarial para possíveis contratação e, ao mesmo tempo, também para a gente abaixar o nosso custo mensal. Quanto é a folha salarial do Corinthians hoje? Para mim, te falar é meio complicado, Benja, mas é a mesma coisa que se tinha um ano passado. É passado. Mais de 30 ou menos de 30? Menos de 30. Menos? Menos de 30. Muito menos? Muito menos, com um time muito melhor. É bom deixar bem claro também, porque todo mundo fala, gastou 200, gastou 300, gastou 400. Nós gastamos 125 milhões na primeira janela. Errado, gastamos algumas coisas erradas, não tenha dúvida. Só que também o Corinthians não tinha credibilidade, o Corinthians não tinha dinheiro e ninguém queria vender para o Corinthians. E ali a gente precisava montar um plantel. A gente chegou a ficar com 15 jogadores da base no profissional. E por isso que estava aquela situação, beirando uma 2ª divisão, e a gente tinha que fazer alguma coisa. Era uma loucura, foi um desespero. O Pedro Raul foi um gasto errado? Não, o Pedro Raul é um bom jogador, cara. Ninguém esquece de jogar assim, Beija. O Yuri viveu esse momento também, se recuperou. Inclusive agora também o empréstimo dele, a gente conversou muito bem com ele, assim como nós fizemos o empréstimo do João Pedro Tioca. O Pedro Raul já acertou com o Ceará? Já acertou. É um ano? É um ano. Já acertou. E o Corinthians paga metade? Paga metade, acho que paga 30% ou 40%, alguma coisa assim, não sei, preciso ver lá direitinho, não sei se é metade, está dentro também de uma programação, que é outra folha salarial também que a gente diminui bem para uma possível contratação e até mesmo também para a gente reduzir nossa folha salarial. E aí o Fagner ficou dentro disso, a gente aceitou porque abriu uma folha e ao mesmo tempo ele tem um tempo de se recuperar, se vai voltar ou não aí vai depender dele. E a mesma coisa o Pedro Raul, cara. Outro dia saiu uma matéria, se eu não me engano, eu acho que foi no UOL, não me lembro. Eu gostaria de dar o crédito para o repórter, dizendo que o contrato do Memphis, entre metas e tudo, pode chegar a 5 milhões por mês. É verdade? Não, isso é absurdo. Isso é absurdo. Muita gente fala muita coisa. Até isso a gente tem pessoas lá dentro que Por que vaza tanta coisa no Corinthians? Tinha parado, aí começa de novo. Você vê quanta gente jogando contra. A gente está detectando essas pessoas e está eliminando, mandando embora, cara. Porque ou essas pessoas trabalham profissionalmente, ou outros que tentam vazar, que se dizem corintianos, que jogam contra. É essa pressão que a gente recebe todo o tempo, cara. As pessoas, se o Corinthians ganha, você vê gente lá de cara fechada. Se o Corinthians, aí jogam... Tem gente que torce dentro do Corinthians, tem gente que torce contra. Pô, tinha gente, você acha, ano passado, rezando pro Corinthians cair? Pô, tem uns 10 ali que... tem uns 10 se ali o Corinthians tivesse caído, você acha que você teria caído? Eu acho que eu cairia, no sentido de que ia ser difícil segurar a pressão. Eu iria cair porque eles estavam num complô muito grande, porque hoje eles têm uma maioria lá, né, no sentido, porque hoje, de uma certa forma, eu me separei de alguns grupos, entendeu? Só que hoje, graças a Deus, a gente sabe que o conselheiro
tem uma independência que ele nunca teve ali, porque antigamente, você sabe, tinha um chapão. Hoje, eu, graças a Deus, também me ajudei muito a brigar para acabar com esse chapão, com esse monopólio que era da gestão anterior do presidente, e a gente conseguiu eliminar isso. Então, hoje, o conselho ele é independente, os conselheiros hoje são responsáveis, é isso que tem que ser cobrado também. Hoje eu dou autonomia para esses conselheiros, tem que trazer essa responsabilidade para o conselho de volta, para ele poder fazer o que tem que ser feito, que é o papel dele, para parar de ser achincalhado aí, para fazer uma coisa séria, entendeu? E hoje a gente tem um conselho muito sério. Eu vou te perguntar do conselho, mas tem muito superchat chegando aqui, muitos. E eu vou Pergunta ler, tudo para esclarecer as dúvidas, porque eu não aguento mais as pessoas falar coisas então, que não quando eu existem. falo, e quero deixar uma coisa bem clara, porque são termos pesados. Quando eu falo, fala que você é ladrão, que você é crime organizado. É que No você Palmeiras sabe, eles são coisas- começaram a brincar, né? No Palmeiras foi engraçado. tinha lá no- Porque a gente começou a brincar, né? No Palmeiras eles olharam para minha cara, todo mundo sorrindo. Tinha uns que faziam assim para mim, ó. Aí eu brincava, né? Brincava. Aí começou, Augusto, ladrão. Eu falei, pô, que bacana, vocês sabem o meu nome, né? Pô, fala mais meu nome e tal. Aí uns já falaram, pô, aí pararam na hora. Quando eu comecei a brincar com eles, eles pararam na hora. Então foi muito sadio, Então, foi aqui muito a gente legal. usa esses E termos nunca eu porque- tinha me chamado disso. Hein? A gente usa esse termo porque você sabe que é o que as pessoas no Corinthians estão falando. Imagine você, pai de família, cara, trabalhando, se dedicando à sua vida, sua família, seus filhos, ver, sabe, as pessoas falando esse tipo de coisa, ainda mais gente ali Olha, o dentro. que eu vou repetir de novo, hein, gente? Eu vou te falar. Eu votei no Augusto. Fiquei puto quando ele botou o Rubão de vice-presidente. Puto. A gente mesmo. erra também, mas corrige. E falei na cara do Augusto, falei na cara. Agora, eu tenho que ser honesto, gente. Vai chamar o cara de ladrão, disso, daquilo, tem que provar. O Benja tá babando o ovo. Não tô babando o ovo, gente. Eu não posso chamar uma pessoa de... O cara fala que o cara é vagabundo, o cara é ladrão. Porque eu corro o risco de eu ser processado. Agora, se amanhã aparece o negócio, aí o que eu vou fazer? Engraçado Eu que eu não, trouxe... Se perguntarem para mim se é a favor do impeachment, se amanhã aparece um puta escândalo, eu vou ser a favor do impeachment. Engraçado. Se não aparece, eu não sou. Engraçado que eu trouxe mais de 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians, e agora mesmo nós estamos preenchendo a nossa camisa, está passando de 210 milhões, peguei a camisa com 70 milhões e não teve nenhum tipo de problema, né? Por que que... Foi tudo uma armação. Ó, vamos ver o superchat, tem uma porrada. Beto Filgueiras. Isso aqui não é sério isso? Sério? 8 mil pessoas ao vivo. 8 mil já simultâneo. Augusto, sou palmeirense. E acho você bem melhor que a presidente do meu time. Pô, os caras estão putos com a Leila. A Leila não precisa de rival, né? Ela mesmo Cara, provoca. você vê como é engraçado, né? Um palmeirense, mas eu, te juro por Deus, semana passada foram uns 3, 4 palmeirenses, uns 4 santistas, São Paulino, então, todo mundo elogiando, falando assim, principalmente quando eu vou tomar um café, cara, eu sou palmeirense, eu sou santista, eu sou São Paulino, mas quero elogiar seu trabalho, o que você está fazendo, a coragem que você está tendo de... O que você acha que aconteceria com você se você postasse no Stories o seguinte: e aí, estão mais calmos? Eu sei o que aconteceria, mas o que você acha que aconteceria com você se você fizesse isso para a torcida do Corinthians? Não, cara, eu estou preocupado em continuar fazendo o que a gente está fazendo no Corinthians, estou preocupado em cada vez mais subir o patamar do Corinthians, é isso que a gente vem fazendo. Se você falar, estão calmos, velho, é melhor você ir dirigir o Corinthians no Azerbaijão. Eu já acostumei com a pressão, eu nem gosto mais de ficar Ele falou calmo. que Augusto, sou palmeirense, acho você bem melhor que a presidente do meu time, pois você pensa grande e não fica tirando onda com a torcida. Valeu, Benja. O KGLOGH gostaria de saber quanto é a dívida de curto prazo e se será possível quitar essa dívida até o fim do mandato. Pede para ele ser honesto e realista. Não, esse mandato que a gente está fazendo é equacionando tudo, deixando um campo preparado para que, se Deus quiser... A curto prazo, quanto que é? Você sabe de cabeça? Eu acho que uma faixa de 400 a 500 milhões. A curto prazo? A curto prazo. E vai fazer como? Tem que vender o jogador. Não, mas é isso que a gente está fazendo, né? O regime agora vai nos ajudar muito nessa equação, né? Isso aí a gente vai conseguir ter um fluxo de caixa. A gente tem uma projeção para 180 milhões de atletas esse ano, né? Mas pode ter certeza que se a gente aceitasse, ia dobrar no mínimo isso aí, até mais, que a gente tem grandes propostas e a gente recusou para poder manter esse elenco. O Gilardi, superchat. O que está acontecendo com a base do Corinthians? Segundo o Rodrigo Vessoni, foram mais de 56 jogadores contratados em 2024. Qual a explicação disso? Isso é muito bom. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu fui diretor de base numa das gestões mais vencedora da história do Corinthians, foi aí que meu nome cresceu para presidente.
E tudo que esses meninos, empresários e família precisa é de oportunidade. Você não tem ideia o que eu recebo às vezes no meu Instagram, que às vezes à noite eu estou sem sono, eu chego na adrenalina, eu fico dando uma olhada em algumas coisas, e até printo uma ou outra coisa e mando para a Daina, minha assessora, ou mando para um diretor. Cara, ajuda isso, vamos dar oportunidade para isso. Essas pessoas precisam de oportunidade. Então, o que esse torcedor tem que entender é o seguinte: ninguém contratou ninguém, isso são parcerias. O Corinthians não gastou R$1 para contratar jogador. Eu sou o primeiro a ser contra a contratar jogador. Na minha gestão de base, na época de 2015, perto de 2017, nós ganhamos tudo que você imagina de base, formamos 13 jogadores aquela gestão para o profissional. 13, entre eles a maior venda da história, o primeiro Pedrinho, foi 160 milhões. Por que isso? Porque a gente dava oportunidade para todo mundo, a gente fazia parcerias com clubes menores, com família, que a gente dava oportunidade, depois você deixa uma porcentagem, e é isso que a gente vem fazendo. A gente está aplicando esse trabalho agora na direção de base, que o Claudinei foi diretor junto comigo na época do Sub-17, que foi um espetáculo de elenco aquilo lá. Subiu 13 jogadores. Então, o que é feito agora são parcerias. O Corinthians não gasta. Eu jamais vou assinar um contrato para o Corinthians pagar um jogador de base. Isso não existe. O que a gente faz é uma parceria. Só que eles só falam do que chegaram, mas não falam do que saíram. Já saíram quase 70 desde que nós assumimos. Quase 70 jogadores desde que nós assumimos. E agora também. Agora já saíram mais uns 11, 12 que venceram o contrato. Só que o ano passado subiram 8 atletas. Nós tivemos agora a Copa São Paulo, um dos times mais jovens da história do Corinthians. Fomos vice-campeão. Por causa de um erro, né, de uma partida que se perdeu, que se tivesse ganho, o mando seria nosso. Eu acho que essa garotada sentiu um pouco a pressão, porque só tinha a torcida do São Paulo no dia. A gente estava ganhando 2-0 por erros besta, acabamos perdendo mais um título. Mas subiram 11 jogadores profissional. Muitos deles de 16, 17 anos. E essa Copa São Paulo a gente tinha acho que 5 com 16 anos, 5 com 17, os outros com 18. A nossa média de idade era 18 anos, é um dos times mais jovens da Copa São Paulo. E subimos 11 jogadores agora profissional. Olha o Jacaré, a grata surpresa. Está aí o próprio Denner, está aí o próprio Gui Negão, que já tem sondagem, o Luiz Eduardo, que é um meia habilidoso, fantástico. Tem Dieguinho, enfim, são 11 atletas que estão no profissional treinando. É outro fato que eu quero elogiar a nossa comissão técnica. Ele põe o tempo todo o sub-20 para treinar com o time titular que vai jogar no dia seguinte. Ele faz essa pressão e ele está dando oportunidade para toda essa garotada. Era isso que eu queria de uma comissão técnica também, Beijo. Porque o coração de todo o clube é a base. Onde o Corinthians vai começar a sair desse problema todo. Hoje, se eu te falar, o que eu tenho de jogador já de base, se eu for vender, que a gente já tem sondagens altíssimas, o Corinthians vai sair mais rápido do que nós imaginamos. O Corinthians vai conseguir equacionar a sua dívida. Por quê? Isso tudo é a comissão técnica, está dando oportunidade para aparecer essa garotada e essa garotada está respondendo. O Corinthians é um dos clubes mais formadores do país, o Corinthians é uma vitrine fantástica. Então, isso não é contratado, eu quero deixar a coisa bem clara para o torcedor que não entende. Isso é uma parceria que se faz, o Corinthians não gasta. Claro que o Corinthians tem uma despesa de uma ajuda de custo, às vezes 800, 1.000, 1.500 reais, essa é uma despesa, mas você tem que arriscar nisso, porque você tem que ter esse atleta treinando. Aí, se ele dá certo, você faz um contrato profissional e aí aumenta salário, aumenta uma outra situação, entendeu?